Bom dia, hoje é dia 13/4 e vamos continuar aqui nosso estudo de milho que nós estávamos fazendo ontem, né? Voltando aqui ao que a gente tinha elaborado ontem, nós estávamos achando que o milho abriu em alta, acompanhando o mercado internacional, e tinha um ponto aqui, historicamente, que podia oferecer alguma resistência, né? Que é que essa VWAP mensal, né? O que que aconteceu? Deixa eu tirar os estudos aqui, para ficar mais fácil. O que que aconteceu? O mercado chegou nesse ponto aqui, ele teve uma dificuldade para continuar subindo, né? Apesar dos compradores insistindo, ele sofreu uma certa dificuldade, e concomitante a isso, o dólar começou a cair com muita intensidade nesse mesmo período aqui, né? E, então, isso provavelmente foi a notícia de inflação lá, e isso causou aqui essa tendência. E no mercado externo, ao mesmo tempo, também tínhamos uma, uma tendência de queda, né? Uma pequena tendência de queda naquele momento, né? O que aconteceu que após essas notícias de inflação, o mercado começou a reagir, o mercado de dólar começou a reagir. A gente teve aqui um acompanhamento, né, dessa subida, tanto no mercado nacional quanto internacional do milho, e apresentou aqui um ponto de interesse, né, na faixa de 87,80, onde ele tentou várias vezes romper. Eu realmente achei que nesse ponto aqui nós estávamos com estratégia inicialmente de esperar o rompimento do 88 para entrar numa possível compra, mas quando ele começou a insistir nessa entrada, rompendo a VWAP mensal, eu achei que ele ia realmente ter força para romper essa barreira aqui e continuar subindo, né? Entretanto, não foi isso que aconteceu, né? Ele teve uma queda, apesar de não ter paridade nem com o dólar, nem com o que estava acontecendo lá fora, enroscou aqui na faixa do 87 para pegar ele fez um pullback aqui, né, para conseguir romper esse micro pivôzinho aqui e romper a barreira dos 88 lá no finalzinho da tarde, né? Eu nem estava na tela na hora, e realmente eu também, no último momento aqui, quase no fechamento, entrar assim é um pouco arriscado, né? Porque poderia acontecer justamente o que está acontecendo agora, né? A gente não tinha as informações detalhadas desse rompimento, se tinha um volume de novos contratos interessantes, e agora, nesse momento, ele está abrindo com um gap muito forte, né? De baixa. Então, ou seja, se a pessoa tivesse entrado nesse rompimento do 88 aqui no final do dia, agora já estaria perdendo R$ 1,20, né, por contrato, ou seja, mais de R$ 500 aí por contrato. Então, é um perigo de você também ficar entrando no finalzinho do dia sem ter muita certeza nesses casos aqui, porque a gente pode sofrer com gap contra a nossa posição, né? Então, nesse caso aqui, seria uma situação bem complicada. No mercado internacional, vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação agora, né? No mercado internacional, nós temos aqui, né, a situação que eu expliquei para vocês, que ele abriu o dia em alta, fez um descanso aqui, né, um pequeno pullback para recuperar a subida. Nesse pullback que a gente alinhou, que foi justamente no mesmo momento que nós estávamos alinhados em querer fazer aqui, né, nesse momento aqui, em querer fazer uma venda ontem, né? Aconteceu que houve uma reversão. Muitos sites de notícia estão divulgando a questão do uso do etanol, o aumento do consumo do etanol na gasolina. Isso pode ter feito
um pequeno aumento de preços aqui no milho, né? O que eu discordo um pouco das notícias é que muitos lugares estão falando que disparou o milho, mas não disparou o milho, né? Foi só um pequeno aumento. Logo no final do dia ele já voltou, né? Hoje ele está praticamente estável em relação à abertura de ontem à noite, né? Olha só, está praticamente estável na faixa dos 774, 775, né? Então a gente não tem aqui um estouro, um aumento, né? A gente percebe uma influência muito maior no caso do petróleo, né? Então o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, estão no momento numa forte alta, desde o dia 11 mais ou menos, né? Onde no dia 11, por exemplo, o Brent baixou do 100, o WTI também teve uma mínima nesse mesmo período, e agora o petróleo, o Brent, ele de 98, 97, já voltou aqui a bater no 106, né? Então, o petróleo está tendo uma grande alta, isso também tem uma correlação indireta com nossos preços, né? O caso do trigo, você vê que já está tendo uma disparidade, né? Onde tem alguns motivos específicos do trigo em relação à questão da guerra, à questão americana também de produção, mas também não está com grande alta em relação ao fechamento de ontem, né? Então, mantendo uma certa estabilidade. Quanto aos dados aqui da B3, vamos dar uma olhada aqui na situação. Está demorando um pouquinho para abrir. Aqui já, de ontem, isso. No caso do milho, olha só, apesar da alta, a gente teve uma redução de contratos abertos, tanto no K quanto no U. E, novamente, o N, né, aumentando o número de contratos abertos, né? Como a gente já discutiu ontem sobre esse assunto também, né? Vamos ver em termos de fluxo aqui. O que aconteceu aqui? Tivemos um volume um pouquinho acima da média no contrato K, ou também o contrato E, U, né? E o N também um pouquinho acima, né? Então, teve um aumento de volume em relação ao dia anterior. Todos os contratos fecharam em alta, com destaque ao contrato U, né? O que é interessante observar que o mercado à vista continua uma leve tendência de baixa, né? Você vê que na sequência dos dias ele continua baixando o preço à vista aqui, claro, em relação ao milho de Campinas, que é a nossa maior referência. Temos exceções aqui em diversos pontos do país, mas a gente utiliza esse ponto aqui como referência para a gente, né? Então, ontem ele fechou a 88,17, né? Reparem que, aqui, voltando a colocar os estudos aqui, olha só, ele fechou muito próximo ontem ao mercado à vista, aqui em cima, né? 88,17. E olha só, a partir de ontem, houve uma inversão da curva, né, dos contratos curtos e longos, né, que até então o contrato longo estava mais barato que o curto, mas olha só, ontem nós tivemos um fechamento aqui na faixa do 88, né, 88,20 do contrato K, que é o contrato mais curto, e o contrato, por exemplo, de setembro, ontem ele chegou a já praticamente no 90, né? Teve um pavio muito grande aqui, mas já está mais caro que o contrato curto, né? Então, o que não estava acontecendo nos dias anteriores. Então, ontem a gente identificou essa inversão da curva. Eu esperava que o contrato U tivesse um número de contratos maior, contratos abertos maior, mas não teve esse grande fluxo, né? O contrato N, vou colocar aqui nos 60 minutos, o contrato N também, deixa eu ver aqui, também ficou um pouquinho mais caro que o contrato K,
Então, ou seja, está tendo essa inversão da curva, onde os contratos está tendo na verdade, um alinhamento da curva, né? A curva estava invertida e agora voltou à situação em que os contratos mais longos estão ficando mais caros que os contratos mais curtos, né? Mas a gente ainda, pela liquidez, a gente mantém uma posição aqui, uma atenção, uma prioridade de operação no contrato K ainda, né? Por causa da liquidez, mas a gente agora já fica bem atento nos outros, né? Por exemplo, nesse momento aqui, às 9h15, o contrato U, né, tá operou já 340, enquanto o contrato K já mais do que o dobro, né, já passou de 800 contratos. Então, pela liquidez, ainda a gente dá uma preferência em operar pelo contrato K, né? Reparem nesse momento que tivemos uma abertura em gap muito forte de baixa, mas houve está, né, tem acontecendo uma tentativa de segurar esse preço aqui no 87, e o dólar também está caindo, né? Então, o dólar está empurrando aqui o contrato de milho para baixo, não nesse momento, mas vamos ver, né, se isso se segura ou vamos ter uma reversão que nem ontem, né? O que aconteceu que esses pontos de suporte de 86,30 até 86, eles estão se mostrando muito fortes aqui no contrato K, né? Então, eu realmente já não confio muito nessa queda, que ele vai conseguir romper esses pontos, né? Então, hoje eu estou com uma ideia inicial, pelo menos agora nesse momento, de alta, né? Então, acabei de entrar numa compra aqui. Deixa eu ver aqui qual foi o preço exatamente que eu entrei. Olha só, eu entrei aqui na faixa dos 80, né? Então eu vou segurar o preço aqui até essa antiga resistência aqui de 86,30, 86,20, né? E se ele romper isso aqui também, eu saio da operação, né? Hoje o stop eu vou deixar um pouquinho maior, né? Porque eu estou vendo que ele pode ter essa oscilação antes de voltar a ter uma subida, mas se ele romper esse ponto de 86,30, 86,20, eu acredito que realmente force uma tendência de queda, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui. Algumas observações algumas notícias em relação à safrinha, que realmente existe uma tendência de uma safra grande, então também tem muita gente buscando uma proteção em relação às exportações, né? Então, existem muitas notícias que teremos muitas exportações. Em relação aos fertilizantes, existe uma preocupação, mas as notícias que chegaram em diversos sites é que para essa safra que vai vir já estão comprados a maioria dos fertilizantes, né? Então, o grande problema seria para a partir de 2023, que pode ter um risco muito grande e uma incerteza tanto de preços quanto da própria quantidade de insumos, né? Quanto existe também uma notícia de greve das regiões aduaneiras, o que pode encarecer os fretes e alterar um pouquinho o fluxo de mercadorias, mas isso para o mercado futuro eu não vejo como muito relevante. Bom, por hoje é isso, né? Vamos ver se essa operação aqui dá certo. O alvo aqui ainda, eu estou na dúvida se a gente deixa, se a operação for para frente, se a gente deixa romper o 88, né? Ou se a gente sai da operação com um gain pequeno, né? Eu vou esperar ter um contexto aqui, né? Nesse momento, realmente, o dólar está descendo demais, né? Então, agora, eu estou na expectativa que o milho segure essa queda do dólar, que ele não acompanhe, né? E se o dólar continuar caindo e o milho não cair, a expectativa realmente é de uma inversão aqui, né? No fluxo, vamos colocar aqui.
olha só, a gente repara ordens muito grandes hoje, né? Hoje o pessoal está com um apetite aqui desde a abertura, né? Então, repare que ontem, com fechamento 88, hoje o pessoal já buscou facilmente o 87, já rompeu o 87. Os vendedores já colocaram ordens grandes abaixo do 87, né? Ordens acima de 100 contratos realmente, para esse tipo de ativo, é relevante. Só que os compradores não aceitaram essa queda tão fácil, não, né? Então, apesar da forte pressão de venda inicialmente, juntamente com esse gap de queda, ainda os compradores estão segurando, né? Então, a gente percebe uma tentativa dos compradores de não deixar baixar esse preço do 87, né? Mas também, olha só, uma pressão no próprio book aqui dos vendedores também de não deixar subir esse 87. Então, aparentemente, hoje vai ser um período de muita briga nessa região aqui, né? Os compradores têm uma oferta aqui no 86,70, 86,50, né? E 86,20. Eu estou aqui aqui embaixo. Se romper 86,20, stop minha operação, né? Eu não vou esperar até eu chegar a 86, não, né? Porque eu acho que se romper aqui, vai romper aqui embaixo também. Então, eu não vou pagar para ver tanto assim, apesar de o stop estar um pouquinho longo hoje, né? Lá para cima, a gente tem os vendedores com ofertas 87,50, não muito grandes. Os vendedores estão mais atuando na execução do que no book de ofertas, né? Olha só que não tem nenhum um book muito grande aqui, né? Você vê que acima de 88, como o book ainda está vazio, né? Então tem muitos buracos ainda no book, né? Provavelmente aqui esse meu alvo, eu ainda vou calibrar ele para ver exatamente o ponto. Eu vou esperar um pouquinho, ver como é que anda esses primeiros 20, 40 minutos em relação a essa região do 87, né? Se eu perceber que realmente o dólar começa a derreter, se o mercado lá fora também estiver derretendo, acaba até saindo da operação antes, né? Mas eu estou com uma expectativa ao contrário, né? Eu vou deixar uma margem aqui para poder trabalhar, porque a gente percebe que o mercado hoje está um pouquinho mais volátil e com expectativa de alta hoje, tá ok? Bom, por hoje é isso. Até mais.